Eu não sou fã do futebol que o Benfica pratica hoje, mas eu acho que tem que se dar um voto de confiança ao técnico José Mourinho. Tá? Para mim, mudanças atrás de mudanças, sem um ponto final, sem um destino, não faz sentido nenhum. E o Mourinho acabou de começar a implementar o que ele quer para a próxima época, as contratações, o estilo de jogo. Inclusive em casos específicos, por exemplo, o próprio Sheldrup, fizeram as pazes, agora o Sheldrup já defende melhor, já faz o que o Mourinho quer e realmente está performando dentro de campo. Então, sinceramente, eu acho que a manutenção do Mourinho, para mim, faz mais sentido do que despedi-lo e sair à procura em busca de um herói que vai chegar e mudar tudo e vai gastar mais um caminhão de dinheiro, enfim. Mas, Arthur, a grande questão é que, se calhar há um ano essa seria a retórica em relação ao Bruno Lage, há 2 anos essa seria a retórica em relação a Roger Schmidt, e a verdade é que depois chega-se ao início da época e a paciência gasta-se ao fim de um empate contra o Santa Clara num erro individual do Otamendi, um dos muitos, e depois uma derrota humilhante frente ao Karabakh. Ok, são 2 péssimos resultados, mas são 2 maus resultados numa época. Todos os clubes têm 2 maus resultados numa época. Mas aí houve logo o despedimento. Aí entra uma questão. Roger Schmidt e Bruno Lage não têm o capital de José Mourinho. Já entraram na época melindrados, já entraram na época com muita desconfiança dos adeptos, não é? Muito se falou da continuidade do Lage, muito se falou ainda mais da continuidade do Roger Schmidt. Eu consigo ver 2 exemplos que não são iguais. Ou seja, o Roger Schmidt, havia um vazio futebolístico, havia um vazio de ideias e, acima de tudo, começava a sentir-se uma desconexão com a equipa. Aquele jogo do Bruno Lage, que dita o despedimento do Roger Schmidt, o Famalicão. Não, Famalicão é a primeira jornada. O Moreirense... o jogo da primeira jornada com o Famalicão foi inacreditável. O Benfica não teve uma oportunidade. É verdade. E o grupo de jogadores também, no caso do Schmidt, não parecia estar bem partido. Sim. Especialmente os brasileiros. Houve uma limpa de jogadores brasileiros exatamente por isso. Já ninguém comprava mais a ideia do Roger Schmidt no vestiário, no balneário. E é um treinador que depois viu-se, ou que já se sabia, que normalmente, segundo as épocas, ele criava ali um grande desgaste também nas equipas e normalmente saía. Mas depois, com o Bruno Lage, há todo aquele verão absurdo, em que o Benfica praticamente não tem descanso, em que o Benfica joga o Mundial de Clubes, depois ganha a Supertaça ao Sporting, depois começa o campeonato com a dose de ter que entrar na Champions, consegue fazer agosto limpo, e depois vêm 2 maus resultados em setembro e há a saída. Portanto, eu acho que a grande questão nesta altura no Benfica é qual é o projeto? O que é que o Benfica quer? Porque o Benfica tem investido imenso, tem comprado muitos jogadores a um alto custo, vários deles jogadores já feitos, ou seja, não são... O Benfica não dá 20 milhões por um jovem promissor de 19 anos, como Froholt, por exemplo, dá 20 ou 25 ou Rio, mais... Por Rios, por Luque Bacchio, enfim, são jogadores já com 26, 27, 28 anos, são jogadores que já dificilmente, do ponto de vista financeiro, vão trazer mais valias ao Benfica. Portanto, a aposta, nesse caso, foi no rendimento desportivo. O rendimento desportivo não resultou. O Benfica não ganhou títulos suficientes para fazer lucrar esta aposta. Portanto, nesta altura, chega-se aqui e pensa-se o que é que o Benfica quer. O Benfica continua a gabar-se e bem de que tem uma formação de excelência, continua a mostrar muitos jovens com qualidade, beneficiou também da grande campanha de Portugal no Mundial de Sub-17 e já estreou, salvo erro, 3 jogadores na equipa principal, mas a questão é que não são apostas efetivas. São apostas em que José Mourinho dá a indicação à formação de atenção, eu estou atento, eu olho, eu aposto em vocês, mas depois não é uma aposta declarada no 11 inicial. E, portanto, chegamos a esta altura e pensamos o que é que o Benfica quer. O Benfica vai querer continuar a ser um clube de muito investimento ou vai querer ser um clube formador ou um misto? O que é? Deixa-me só dar aqui esta nota. É que o Benfica é tão confuso que até o que tu disseste tem aqui algumas exceções, que é o Benfica já pagou 20 milhões, ou perto disso, por jovens promissores, como é o caso do Sheldrup, como é o caso do Prestes. Só que depois mistura-se aqui a formação, os Rios, os Barranas Cheias, os Sheldrups, os Prestianes, os Regos. Não sabes ao certo, o Benfica quer um plantel para
um plantel já fixado, jogadores veteranos, entre aspas, para ganhar competições, ou quer jovens, ou quer formação, ninguém sabe muito bem. Parece que é Atira semana para todo lado, semana a semana. Sim, claro que o Benfica precisa de referências, precisa de experiência. É um clube que tem feito ótimas campanhas na Liga dos Campeões, globalmente boas. Portanto, é um clube que nesse capítulo... Só que o que eu sinto é que o Benfica tem estado melhor a nível internacional do que nacional. E, portanto, o Benfica precisa de encontrar o seu método para internamente ter mais sucesso do que o que tem. E dou este exemplo. Não acho que tenha sido uma má contratação, a de Rafa, ao contrário do que eu vejo muitos benfiquistas dizerem, mas é uma contratação que não faz muito sentido tendo em conta os elementos que tem no plantel. Portanto, se tem Sudakov para jogar atrás do ponta de lança, Rafa vem, nota-se que é para essa posição, mas Rafa podia vir para jogar descaído para uma ala, e aí tinha Sheldrup que acaba por não sair, tem Prestiani que acaba por ganhar protagonismo, tem agora Luque Ebakio de volta de lesão, e o Benfica tem uma série de jogadores para aquelas posições, e a questão Rafa, que eu acho um excelente jogador, que foi uma oportunidade que apareceu ali, não é? Sem dúvida. Mas já para entrar direto no 11 me assusta a questão um é bocado. que desde que o Rafa passou a ser titular no Benfica, e é verdade que o Sudakov já esteve lesionado também, o Sudakov nunca jogou 20 minutos em nenhum jogo. Mas foi... Então, esse é um ponto de onde você quer chegar, né? E do que o Mourinho quer para a próxima época. Eu acho que isso também tem que ter avaliação e a validação da direção. Mas isto entra na questão, Arthur, o Benfica quer Mourinho para a próxima época. Porque essa é a grande questão neste momento. Exato. E depende da política. Mais do que se vai promover jovens, se vai contratar jogador X por 30 milhões, se vai contratar que todas jovens, as formas são legítimas. A direção tem obviamente. É você definir um caminho. E para definir um caminho, você precisa entender também onde o seu treinador quer chegar. Que forma que o Benfica vai jogar. Eu dei o exemplo do Sheldrup aqui, porque o Sheldrup estava encostado, não jogava. Hoje estava quase a ser vendido ao Clube Rouge. Sim, ao Clube Rouge. Hoje é um dos principais jogadores, se não o principal do Benfica nesses últimos jogos. Principal. Né? E o Sudakov pode acontecer a mesma coisa. Agora, tem que combinar com o seu treinador. Né? O que o Mourinho tem de planejamento, de projeto. Trocar por trocar, eu não compro essa ideia. Mas então, parece-vos que... Portanto, só para clarificar, Mourinho tem contrato de 2 anos, sendo que o segundo ano é parcialmente garantido, ou seja, há aqui um acordo que podem as duas partes chegar a uma rescisão, o Benfica terá que pagar uma verba nos 3, 4 milhões de euros. O Benfica ou o Mourinho. Ou Mourinho. Deve ter um timing, né? Deve haver... no final desta época, portanto, se ninguém se opuser e pagar essa cláusula amigável, fica mais uma época. Aqui levanta-se outra questão. Se Mourinho for efetivamente o treinador de projeto, eu acho que não se deve simplesmente deixar andar. Deve-se clarificar. Deve-se clarificar. Ou Mourinho é o treinador de projeto e então há um novo contrato com outra estabilidade e sim senhor, Rui Costa vai com o José Mourinho, vai para a frente e portanto não se vai propriamente correr o risco de, no início da próxima época, com maus resultados, Mourinho sai. Claro que esse risco existe sempre. Ou então, Mourinho não é a opção, o Benfica acaba a época com Mourinho e depois parte para outra. Um novo rumo.